Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai resolver alguns exercícios sobre cálculo estequiométrico, sobre balanceamento, sobre reagentes limitante e em excesso, e todos os exercícios possuem algo em comum e que você tem que ter muita atenção. A primeira coisa que você tem que perceber numa reação química é se a reação química está de fato balanceada. Nesse caso, essa reação especificamente, a gente nota que existe um balanceamento na reação. Então a gente tem esse número 2 aqui que já faz o balanceamento, mas não é uma regra, não é toda a reação que já acompanha o seu balanceamento. Você também tem que tomar muito cuidado, porque a grande maioria dos exercícios possui uma introdução, que na verdade é só informação jogada fora. Na grande maioria das vezes você não vai precisar desses valores, né, para você calcular absolutamente nada. Uma outra coisa que é muito importante é que na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, você vai utilizar só duas dessas substâncias. Então aqui você percebe que tem uma substância, aqui você tem outra substância, e aqui você tem outra, mas a gente só vai usar duas. De onde a gente vai tirar essa informação? A gente vai tirar a informação da pergunta aqui, olha. Suponha que uma amostra de 3 gramas de carbureto de cálcio. Ou seja, o carbureto de cálcio a gente vai utilizar para resolver. Em contato com água em excesso. Tudo aquilo que está em excesso a gente desconsidera, né? Porque afinal a gente não vai utilizar aquilo que está em excesso, a gente vai utilizar o limitante. E ele também fala que gerou 0,2 gramas de acetileno. Então, eu vou para a minha reação novamente, eu vou pegar aqui o carbureto de cálcio, que é essa substância, produzindo 0,2 gramas de acetileno. O acetileno é isso aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar CaC2, formando o C2H2. É só isso que eu vou colocar. De acordo com os elementos e com o enunciado do meu exercício, eu percebo que aqui ele fala de 3 gramas de carbureto de cálcio. Então aqui, ó, a resposta referente ao CaC2, o carbureto de cálcio, tem que estar em gramas. Aqui o C2H2, ele fala também com água em excesso, gerou 0,2 gramas de acetileno. Olha só, o acetileno tem que estar em massa também, em gramas. Vou colocar aqui em gramas. Quando eu tenho a massa em gramas, não tem como fugir. A gente vai ter que calcular as massas das moléculas, né, dos compostos. O cálcio na tabela periódica vale 40, mais o carbono vale 12, e a gente tem 2 átomos de carbono aqui. Então é 12, vou até colocar entre parênteses, ó, 12 vezes 2. Resumindo, 12 vezes 2 dá 24, 24 mais 40, 64 gramas. Então eu tenho 64 gramas do carbureto de cálcio, produzindo carbono 12 vezes 2, aqui do C2, mais 2. 24 mais 2, 26 gramas desse C2H2. A gente já está conseguindo armar a nossa conta aqui. Ele também está falando lá no meu enunciado que ele tem 3 gramas de carbureto de cálcio. Então, ao invés de ter 64 gramas, ele está colocando 3 gramas. Vamos ver qual é a quantidade que a gente está produzindo aqui. 3 vezes x vai ser igual a 3 vezes 26 dividido por 64. 3 vezes 26 vai dar 78, dividido por 64, que é um valor muito próximo de 1,22. 1,22 gramas. O que é isso? Essa é a quantidade que eu deveria produzir caso a minha reação fosse com 100% de rendimento. A gente sabe que é raro da gente ter uma reação com 100% de rendimento. Então a gente precisa saber quanto que de fato está sendo produzido. Quando a gente produz 1,22 gramas,
o rendimento corresponde a 100%. O exercício está falando que está produzindo 0,2. Então, 0,2 gramas do acetileno vai ser X. X é igual a 0,2 vezes 100 dividido por 1,22, que vai ser algo muito próximo, um valor aproximadamente igual a 16,4%. Então, essa minha reação é uma reação que acontece com 16,4% de rendimento. Nesse segundo exercício, a gente vai até pular algumas etapas para não ficar perdendo muito tempo. Ele está falando lá do sulfato de sódio, que é um sal largamente utilizado na indústria e blá blá blá. O que nos interessa, o que a gente vai ficar preocupado é com essa reação química, ok? Dessa reação química a gente vai tirar algumas informações importantes. Ele fala que o técnico realizou a reação utilizando 19,6 gramas do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é essa substância aqui. Com excesso de hidróxido de sódio. Então, esse hidróxido de sódio a gente não vai nem utilizar, porque está em excesso. Ao final do processo, obteve-se uma massa de 20,5 gramas do sulfato de sódio. Sulfato de sódio é essa substância aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto que a gente consegue produzir teoricamente dessa substância. Copiando aqui, ó, H2SO4, produzindo Na2SO4. Os valores do ácido sulfúrico, o H2SO4, em massa, em gramas. O Na2SO4 também em massa. Consequentemente, a gente vai ter que utilizar os valores da tabela periódica para encontrar a massa molecular dessa substância. O hidrogênio vale 1, 2 hidrogênios 2, o enxofre vale 32 e o oxigênio vale 16 vezes 4, 64, ou seja, 98 gramas. O ácido sulfúrico corresponde a 98 gramas. O Na2SO4, o sódio vale 23 vezes 2. O enxofre, o S, vale 32, mais o oxigênio, que vale 16 vezes 4, 64. 23 vezes 2, 46, mais 32 mais 64. 64 mais 32, 96. 96 mais 46, 142. Então, a minha primeira linha do cálculo estequiométrico já está feita. 98 gramas do ácido sulfúrico produz 142 gramas do Na2SO4. Porém, o exercício está falando que o técnico utilizou 19,6. 19,6 gramas do ácido vai produzir quanto do sulfato de sódio? Então, a gente vai fazer a primeira regra de 3 aqui. X vai ser igual a 19,6 vezes 142 dividido por 98. X vai ser igual a 2.783,2 dividido por 98, que vai ser igual a 28,4 gramas. Então, pessoal, nós deveríamos produzir 28,4 se o rendimento fosse 100%. Agora, o exercício está falando que está produzindo 20,5. 28,4 corresponde a um rendimento de 100%. 20,5 corresponde a X. X é igual a 20,5 vezes 100 dividido por 28,4, que vai ser igual a 2.050 dividido por 28,4, que é um valor muito próximo de 72% de rendimento. Então, essa reação
é uma reação com 72% de rendimento. Bom, esse exercício próximo já é um exercício um pouquinho mais difícil. A gente vai aumentando o nível aí para poder fechar com todo esse conteúdo. Ele fala que o calcário, vou destacar aqui o calcário, ó, é usado para a produção de cimento e cal na fabricação de vidro e na correção do pH do solo, dentre outros. Considerando uma pedra de calcário pesando 3 gramas, ao ser aquecida produziu 1,2 de óxido de cálcio. Então a primeira coisa que torna esse exercício um pouquinho difícil é que ele não fornece a reação. A reação é do calcário, CaCO3, num aquecimento, estou fazendo esse aquecimento aqui na reação, está produzindo CaO, óxido de cálcio, mais gás carbônico, CO2. Ok? Essa aqui é uma reação de decomposição, mas também conhecida como a calcinação do calcário. Então, pessoal, o que a gente vai pensar? O que a gente vai fazer? Ele está falando do calcário, que é essa substância aqui, e ele também está falando do óxido de cálcio, que é o CaO. Não falou nada do CO2, então a gente não vai utilizar. Os valores tanto do carbonato de cálcio quanto do óxido de cálcio vai ter que estar em massa. Então, massa para os dois. O cálcio na tabela periódica vale 40, mais 12 do carbono, mais o oxigênio, que vale 16 vezes 3. Então, 16 vezes 3, 48, 48, 50, 60, mais 40, 100 gramas. 100 gramas do CaCO3 está produzindo 40 do cálcio, mais 16 do oxigênio. 40 com 16, 56 gramas. Temos aqui a nossa primeira linha do cálculo estequiométrico, aqui da regra de 3. Só que ele está falando que é para você considerar uma pedra de calcário de 3 gramas. Então, 3 gramas de calcário produziria quanto? X. Vamos resolver essa regra de 3 para ver quanto que teoricamente eu deveria produzir com rendimento de 100%. X vai ser igual a 3 vezes 56 dividido por 100, que vai ser igual a 168 dividido por 100, que é igual a 1,68 gramas. Então, teoricamente, eu deveria produzir 1,68 gramas, caso a minha reação fosse uma reação com 100% de rendimento. Então, a gente vai calcular. Se 1,68 corresponde a 100% da minha reação, 100% de rendimento, se eu produzir, como aqui está falando, 1,2, 1,2 vai ser x. Então, x é igual a 1,2 vezes 100 dividido por 1,68. X vai ser igual a 1.200 dividido... 1.200 não, 120 dividido por 1,68, que vai ser igual a aproximadamente, 71% de rendimento. Então, essa minha reação é uma reação com um rendimento de 71%. O próximo exercício, ele tem uma resolução um pouquinho diferente. Vamos lá. A substância química cloreto de cálcio, CaCl2, é empregada na fabricação de queijos, pois permite o aumento e a restituição do cálcio, que é perdido durante o processo de pasteurização do leite. Então, galera, isso aqui é só informação jogada fora, Considere a equação. Então, essa é a nossa equação, é isso aqui que a gente vai utilizar. Uma outra coisa que é importante é você circular, você destacar aquilo que você de fato vai utilizar. Ele já está falando que o rendimento é 30%. E que as massas molares, olha só, ele me ajudou. O cloreto de cálcio, que é essa substância aqui, ele está falando que vale 100 gramas por mol. Então eu já não preciso usar os valores da tabela periódica porque ele já está fornecendo.
Ele fala também que o carbonato, aliás, aqui não, né? Ele fala do carbonato de cálcio, que é essa substância que vale 100 gramas por mol, e o CaCl2, que vale 111. Já me deu a dica aqui, ó. Eu vou usar essas duas substâncias. Não vou usar o HCl, não vou usar H2O e não vou usar CO2. E olha só que legal a pergunta. Ele fala o seguinte: ao se utilizarem 2 kg de carbonato de cálcio, desse carbonato de cálcio aqui, o primeiro composto, a massa de cloreto de cálcio formada, que é esse cloreto de cálcio aqui. Então, ó, olha só o que eu vou fazer. Vou colocar aqui CO3 formando CaCl2. Eu já sei que a massa disso aqui é 100 gramas, ele me ajudou. 100 gramas produz o CaCl2, que é 111 gramas. Ele está falando para a gente utilizar 2 kg de carbonato de cálcio. 2 kg é a mesma coisa que 2.000 gramas. Isso tudo vai ser X. Então, X é igual a 2.000 vezes 111 dividido por 100. Posso simplificar esses zeros aqui. Então, fica 20 vezes 111 dividido por 1. 20 vezes 111 dividido por 1 é igual a 2.220 gramas do CaCl2. Lembrando que esses 2.220 é caso o rendimento seja 100%. Mas ele está falando para mim que o rendimento é de 30%. Com um rendimento de 30%, qual é a quantidade que eu vou formar? Quantidade equivalente a X. Então, mais uma regra de 3. Aliás, cálculo estequiométrico aqui é pura regra de 3, né, pessoal? Então, X é igual a 30 vezes 2.220 dividido por 100. Posso cortar esses zeros aqui, ó. Fica X igual a 3 vezes 222, que é igual a 666 gramas. Essa é a quantidade que eu vou conseguir produzir nesse rendimento de 30%. Bom, próximo exercício, a gente já precisa calcular qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso. Por quê? Ele fala aqui, ó, considerando que 55 gramas de Na reagiram com 35 gramas de água, produzindo gás hidrogênio na CNTP. Então, ele fala para a gente considerar essa reação aqui. Então, a gente vai em busca do reagente limitante para poder fazer o cálculo. 2Na, ele fala para a gente usar o Na. Ele fala para a gente usar também, ó, reagiu com 35 gramas de água. Então, a gente vai usar água também. Mais 2H2O, produzindo... aqui ele fala para a gente calcular a quantidade de gás hidrogênio, esse H2 que está aqui, produzindo o H2. Tá bom? Bom, então vamos lá. O Na, na tabela periódica, vale 23. 23 vezes 2, porque a gente tem 2 mols aqui, 46. H2O, o hidrogênio vale 1 vezes 2, mais 16. Que vai dar 18. 18 vezes 2, 36. Ou seja, 46 gramas precisa reagir com 36 gramas de água. Aí ele está falando que está colocando 55 gramas de Na para reagir com 35 gramas de água. Então a gente vai perceber, a gente já está percebendo que tem alguma coisa errada aqui. Porque na proporcionalidade desses dois reagentes é o reagente em excesso, está sobrando nessa reação. 46 precisa reagir com 36. Eu estou colocando aqui uma quantidade menor, tá vendo? De 36 eu estou colocando 35. Então esse 46 aqui deveria diminuir também. Mas ele está chegando no 55. Ou seja, esse Na é o reagente em excesso.
Mas se eu não conseguir fazer essa análise, é só você fazer o seguinte, divide o valor de cima, o de baixo pelo de cima, o de baixo pelo de cima. Então, se eu dividir 35 por 36, eu vou encontrar um resultado de 0,99 alguma coisa. Se eu dividir 55 por 46, eu vou encontrar 1,2, enfim. Mas eu só estou colocando esse resultado para falar que esse é o valor maior, então o Na está em excesso. O meu exercício vai ser baseado no H2O, que é o reagente limitante dessa reação. Ou seja, 2H2O produz H2. Eu tinha feito já a massa, né? 36 gramas de água. Aqui ele está falando para a gente considerar a CNTP. Como aqui a gente tem 1 mol de gás, 1 mol na CNTP, 22,4 litros. Ele fala para a gente considerar esse valor aqui também no exercício. Tá bom? E a quantidade de água que eu estou colocando aqui, ó, não é 36, e sim 35. Então, 35 gramas corresponde a um volume equivalente a X. Então, vamos calcular. X vai ser igual a 35 vezes 22,4 dividido por 36, que vai ser igual a 784 dividido por 36, que vai ser um resultado muito próximo de 22 litros. Então, essa é a quantidade de H2 que eu vou conseguir produzir. E aí ele fala o rendimento percentual de H2. Ou seja, esse valor que eu acabei de encontrar corresponde a um rendimento de 100%. Então, a gente vai fazer uma nova regra de 3. 22 litros corresponde a um rendimento de 100%. Mas eu estou, segundo o exercício, obtendo uma quantidade equivalente a 16,6 litros. Então, 16,6 litros vai ser X. X é igual a 16,6 vezes 100 dividido por 22. X é igual aproximadamente a 76% de rendimento. Então, depois de toda essa análise, eu encontrei um rendimento de 76% desse gás hidrogênio que está aqui no exercício.